Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Alves e eu quero falar sobre o meu novo livro, lançamento da editora Gente, O Cérebro com Foco e Disciplina. Eu resolvi lançar esse livro e eu quero iniciar contando uma historinha breve. Henry Ford, ele tinha uma frase, e essa frase ela é tão interessante que eu, durante muitos anos, pautei a minha vida por esse pensamento de Ford. E acho que as coisas começaram a acontecer na minha vida, os resultados que eu tive me fizeram buscar escrever este livro aqui. Ford dizia que a maioria das pessoas desistem, poucas pessoas fracassam. Veja, de novo, a maioria das pessoas desistem dos seus projetos, poucos fracassam. O que Ford quis dizer com isso? Já naquela época, quando ele começou o ciclo, o processo industrial, a criação do Ford T, já naquela época Ford fez essa observação que a maioria das pessoas tem os seus projetos, mas não tem foco, elas não têm a disciplina de seguir, fazer o dever de casa, a paciência, ela não tem aquela perseverança, dar os passos medidos e necessários para a realização do projeto. Vou dar um exemplo bem claro, para, por exemplo, os estudantes de concurso público. O concurso público, como dizem os gurus, você não faz para passar, você faz até passar. De novo, até passar, ou seja, o estudante de concurso público que a gente vê acontecer, que é comum acontecer, ele estuda, faz o concurso, reprova. Ele pensa, vou tentar de novo. Ele estuda, faz o concurso, reprova de novo. Aí ele, vou perseverar, vou tentar mais uma vez, estuda, quase é aprovado, quase passa. Mas ele, não, eu vou tentar de novo. Aí ele estuda, está quase chegando lá, está tirando tinta da trave, mas aí ele começa a achar, por esse não conseguir concretizar esse projeto de passar no concurso público, ele começa a achar que tem algo de errado acontecendo com ele começa até a querer colocar a culpa em si mesmo, na sua incapacidade de estudar, de aprender, coloca a culpa nos outros, que na casa dele não consegue estudar, ou mesmo até em fenômenos ocultos, né? dizer que existem superstições, que as coisas não estão acontecendo por fenômenos ocultos. Enfim, mas o que está acontecendo na verdade é que se esse estudante ele tem o foco de passar no concurso público, ele tem a disciplina de continuar, cada vez que ele volta a estudar, ele volta melhor, cada vez que ele volta a estudar, ele volta sabendo mais, então ele vai, é cumulativo, cada vez que ele volta a estudar, ele aprende mais. E ele aprende mais, na próxima tentativa ele aprende mais, inclusive tem até que estudar menos, ele aprende mais e tem que estudar menos, aprende mais e estudar menos, até o momento em que ele vai lá e consegue passar. Então não se faz um concurso ou mesmo um vestibular para passar, você faz até passar. Por quê? Ele está ganhando experiência, esse foco faz com que ele ganhe cada vez mais experiência. Então Ford dizia isso. Se você leva, por exemplo, para o empreendedorismo, os empreendedores eles passam muito por essa situação. Eles abrem uma loja, aquela alegria, a felicidade, vai buscar o cliente lá na porta da loja, e aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, a coisa não acontece, ele também não tem tempo para estudar, não tem tempo para ler um livro, para se reciclar, para saber as novidades que estão acontecendo no seu mercado. Com 6 meses ele passa aquele encanto e ele começa uns 6 meses de sofrimento. Por isso que no Brasil, 85% das empresas elas fecham depois de um ano, ou mesmo antes de completar um ano. E também é estatístico que a maioria das empresas de sucesso começaram a enxergar o sucesso depois de 5 anos de estrada. Então, o foco e a disciplina são essenciais por causa disso. Então, o objetivo do livro é passar esse tipo de orientação. Por que as pessoas não conseguem manter o foco, principalmente hoje, nesse mundo que nós vivemos, nessa era digital, de muita informação, smartphone, você tem um telefone de bolso. Por que as pessoas não conseguem mais manter o foco, tendo tantos aplicativos, chamados aplicativos para produtividade? As pessoas estão ficando cada vez mais improdutivas. Por que a preguiça mental está instalada na mente das pessoas? Essa anestesia mental que faz com que as pessoas cheguem em casa esgotadas no final do dia e não tenham mais disposição para ler, para estudar, para fazer uma aula. Por que as pessoas estão perdendo esse foco? Por que não há mais disciplina, não há mais aquela energia moral de começar um projeto, estender esse projeto até o final? Por que está acontecendo isso? Então no livro a gente vai falar desse
fenômeno. É um fenômeno que eu tenho estudado há muitos anos, eu tenho 16 anos de pesquisa cognitiva, eu tenho percebido esse fenômeno onde as pessoas estão com aquela impressão, se conversa com as pessoas, dá a impressão que elas estão perdendo uma grande festa acontecendo em algum lugar. Então as pessoas parecem que estão procurando, o tempo todo procurando alguma coisa, mas nunca encontram. E isso faz com que essas pessoas se sintam frustradas, cada vez mais frustradas. Então elas olham para o relógio, poxa, dia 20 de novembro, dezembro, acabou o ano. E ela percebe, pô, esse ano eu não fiz absolutamente nada. Então as pessoas estão perdendo a capacidade de produzir, a produtividade está morrendo. E aí o livro ele vai falar exatamente disso, fatores que causam a falta de concentração, fatores até afetivos. Às vezes a pessoa não consegue manter o foco, mas é por conta de um relacionamento familiar mal resolvido, um problema com o filho, um problema com o marido, com a esposa, no trabalho. Às vezes um jovem não se concentra numa sala de aula porque está sofrendo um bullying e ele fica em silêncio, ele não conta aquilo para ninguém. Então existem assim, um profissional está sofrendo um assédio moral dentro da empresa. Tem muitas causas que levam a pessoa a perder o foco, a perder a concentração. E aí quando você não tem foco, você não consegue realizar os seus projetos, porque aí você também não tem disciplina. E uma outra dica legal, para as coisas acontecerem na nossa vida, nós temos que ter foco, disciplina e método. Tudo bem, foco é uma questão de escolha, você escolhe em que se concentrar. Agora, método sem disciplina é equivalente a disciplina sem método, ou seja, a pessoa não faz nada sem método. Porque eu tenho um método, tá? Legal, um método bacana para construir uma empresa, um método de estudo, mas eu não tenho disciplina para aplicar o método. Quer dizer, não leva a nada. Tá, eu tenho disciplina, tá? Eu fui criado numa sociedade oriental e altamente disciplinada. Legal, eu tenho disciplina, mas não tenho método para construir uma empresa de sucesso, método para construir um projeto de aprovação no concurso vestibular, também não funciona, na verdade. Então você tem que ter o método e tem que ter a disciplina. Agora, o que é a disciplina? De onde vem essa energia moral chamada disciplina que faz com que você sustente o seu projeto até o fim? É o que você vai encontrar no livro. Então fica o convite aí para você conhecer, Editora Gente, lançamento, olha, cheirando novinhos, adorei esse livro, as pessoas que estão lendo, estão mandando, eu estou recebendo muitos e-mails, tem até um local para você mandar um e-mail e conversar diretamente comigo, tem alguma dúvida? A sua dúvida às vezes me ajuda a produzir um próximo livro, então tem o meu e-mail pessoal aqui no livro para você entrar em contato comigo, tem o meu site, ok? Então fica aí a dica para você, se está faltando disciplina, se está faltando métodos na sua vida, eis aqui o foco, o cérebro com foco e disciplina. Transforme seu cotidiano com mais produtividade e desenvolva um autocontrole para resultados extraordinários. Seja bem-vindo ao mundo do foco e da disciplina.